Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isto, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Podeis assentar? Antes de começar aqui, vamos ter educação, e cumprimentar os irmãos. Boa noite, irmãos. Os irmãos que estão em casa também, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Irmãos, nós queremos falar um pouquinho nessa noite sobre esta parábola de Jesus, onde ele fala sobre remendo e fala sobre odres. Para a gente entender aqui o que Jesus está falando, por que ele está nesse assunto, irmãos, você precisa de entender um pouco do contexto, porque Jesus, ele está falando de algo novo, ele está falando de uma nova pegada, uma nova forma de ser, uma nova forma de agir. Quando você pega aí, por exemplo, nesse mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver a história onde Jesus, ele perdoa pecados. Ele perdoa pecados de um paralítico. E quando os fariseus questionam ele, como que ele pode fazer isso, ele vai e cura a enfermidade desse paralítico. Onde todo mundo que estava ali fala assim: que autoridade é esta que esse homem tem? Depois disso, no versículo 9 até o versículo 13, você vai ver a história onde Jesus, ele convida Mateus o publicano. Jesus chama esse homem para caminhar com ele, um coletor de impostos, alguém que aos olhos da sociedade, ele era um traidor. Israel estava sob escravidão dos romanos. E os romanos escolhiam pessoas de Israel para coletarem impostos. Então essas pessoas eram vistas no meio do povo como traidores. Esses coletores de impostos, eles, de alguma forma, eles tinham alguns benefícios, eles se enriqueciam com isto, mas aos olhos do povo, eles eram vistos como traidores. Por isso, quando um judeu via um coletor de impostos, como Mateus, ele era visto como um traidor, como uma escória, era alguém excluído. E Jesus chama Mateus para caminhar com ele. Nesse texto aqui, Jesus entra na casa de Mateus. Jesus se assenta à mesa com Mateus. Ele se assenta à mesa com os familiares, com os amigos do publicano. E os fariseus perguntam assim: mas por que o seu mestre, ele come com os pecadores? Por que o seu mestre tem comunhão com esse tipinho de gente? Aí Jesus, é nessa passagem que Jesus vira e fala assim: eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não estou aqui para aqueles que pensam que estão sãos. Eu vou estar aqui para abençoar aqueles que necessitam, que sabem que necessitam de cura. Eu estou aqui para estes. Agora, para vocês aí, fariseus, que pensam que está tudo bem, que está tudo ótimo, tudo bem. Percebe? Jesus, ele está mudando a configuração das coisas. Aí no versículo 14, Jesus, ele é interrogado por causa do jejum. Os discípulos de João, os fariseus, todo mundo jejuava.
e perguntam para Jesus: por que os seus discípulos não vão jejuar? Aí Jesus explica para eles o motivo. Então, aí depois que Jesus fala sobre isso, irmãos, ele libera essa parábola. Jesus está quebrando paradigmas, ele está vivendo algo novo, algo diferente, e esta parábola tem a ver com isto. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. O que você entende com isso, irmãos? Resumindo aqui o que Jesus está falando, Jesus, ele não veio para arrumar a sua vida. Jesus, ele não veio para remendar alguma coisa nas suas vestes. Ele não veio apenas consertar um pedacinho do seu coração, algo na sua alma, não. Jesus, ele veio não para remendar, Jesus veio para te dar umas novas vestes. Não é o desejo de Jesus melhorar a sua vida. Jesus, ele quer te dar uma nova vida. E talvez seja esse, irmãos, o grande problema que nós temos no cristianismo. Muitas vezes nós não queremos uma nova vida, nós queremos que Jesus entre na nossa vida que nós temos e melhora a nossa vida. Ah, eu tenho um problema sentimental, então eu deixo espaço para Jesus para curar. Eu estou com um problema financeiro, então eu quero viver a minha vida, mas eu tenho esse probleminha, eu quero que Jesus venha e faça um remendo aqui, faz algo novo na minha vida. Nós não queremos o pacote completo, nós queremos os remendos. E Jesus deixou claro que isto é impossível. Jesus não vai remendar a sua vida, Ele quer que você morra, para que você possa ressuscitar e viver a vida que Deus tem para você. Não se contente, irmãos, apenas com remendos. Não se contente, não dê apenas um pedacinho da sua vida para Jesus trabalhar. Não, que Jesus possa tocar a sua vida por inteiro, todas as áreas, que nós não venhamos ter apenas lugares onde Jesus pode entrar e ter aquele quarto secreto no nosso coração, onde Jesus não tem acesso. Naquele quartinho onde você guarda aquele pecado de estimação, aquele rancor, aquela mágoa que você não quer deixar Jesus tocar nela. Não, Jesus, Ele não quer fazer remendo. Jesus veio para te dar uma nova vida. Ele pega a sua roupa, irmãos, mete o fogo nela e te dá uma nova veste. E não tem como você apenas viver de remendos. Ele falou, o Evangelho não é isso. Mas muitas vezes eu não quero abrir mão de pecados, mas eu quero ser abençoado. E são remendos que a gente quer, entende? Nós temos a nossa vida e queremos que Jesus venha com os pedacinhos da vida dele. Nós temos as nossas vestes e queremos que Jesus venha e apenas tampa alguns pedaços dela. Não, meus irmãos. Eu não quero viver em santidade, mas eu quero o amor de Deus. Não, queridos, não tem como viver de remendos. Ah, eu não quero seguir Jesus, eu não quero viver o Evangelho completo. Ah, mas eu quero morar no céu. Isso, irmãos, representa os remendos. E Jesus falou, isto é impossível. Jesus não vai remendar. Sabe por quê, queridos? O Evangelho, ele não funciona na carnalidade. O poder da ressurreição, ela flui através de uma vida regenerada. O Evangelho só vai fluir, irmãos, verdadeiramente dessa forma. Ou é tudo, ou é nada. E Jesus deixa claro aqui, irmãos, nessa parábola, o estrago
de você querer adaptar o evangelho a uma vida velha, uma vida mundana, pode ser enorme. Obrigado, querido. Você pensa que está consertando as coisas, mas você está, na verdade, destruindo. Quando você quer fazer esses remendos, uma vida carnal com a vida espiritual, você pensa que está sendo sarado, mas o estrago vai ser bem pior, porque Jesus falou, não dá para colocar remendo de tecido novo em tecido velho, o estrago vai ser muito maior. Para exemplificar isso aqui, irmãos, abre comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 11. Apenas um dos textos que fala sobre isto. Romanos 13, 11 até o 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Paulo fala aqui, desperta do seu sono. A nossa salvação está mais perto hoje do que quando você creu. Ele está falando o quê? Jesus está mais perto de voltar hoje do que há anos atrás. Então está na hora de você acordar, despertar desse sono, abandonar de uma vez por todas a sua velha vida, tirar as vestes antigas e fazer o quê? Se revestir de Jesus. Essa é a vida, irmãos, é isso que Jesus quer. Ele não veio para remendar a sua vida, não. Ele veio para te dar uma nova vida. E o Evangelho você não pode aceitar uma coisa que seja menos do que isso. Precisamos nos despir do velho homem por inteiro. E precisamos nos revestir de Cristo. Uma roupa completa, uma nova vida por inteiro, irmãos. Nada de remendos. Jesus não quer remendar. Jesus não quer consertar. Jesus quer te dar uma nova vida. E essa vida melhor, essa vida mais que abundante, ela é muito, muito melhor, muito mais excelente do que a nossa velha vida, irmãos. Isto é o Evangelho. Então agora vamos para a segunda parte da parábola. Jesus falou assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isto, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Irmãos, você sabe o que é um odre? Levanta a mão aí quem sabe o que é um odre. Alguns. Um odre, ele não é um vaso, como muitas vezes a gente pensa, né? Um vaso de cerâmica, um vaso de barro. Odre, ele é feito de couro. Pelo menos na época lá era assim, ainda continua. É algo muito peculiar.
Por quê? O odre, quando ele está novo, que ele é couro de animal, ele é algo flexível, mole. E quando você coloca nele um líquido, vamos supor um vinho, ou um azeite, ou água, ele vai tomando a forma do conteúdo dele. E ao passar do tempo, ele vai ficando duro, esse couro vai ficando rígido e ele toma uma forma. Aí o que acontece? O que Jesus está falando aqui? Você pega esse recipiente de couro rígido e vai colocar um vinho novo dentro dele. E o odre não vai suportar isto. Por quê? Um vinho novo dentro desse recipiente, ele começa a fermentar novamente. E vai liberar gases. E esse gás vai romper o odre. É por isso que o odre velho, ele não suporta um vinho novo. E Jesus está preocupado aqui com um vinho novo, sim, mas ele está preocupado também com o odre. Porque ele falou aqui, os dois vão se perder. Se o odre se romper, o vinho vai perder, mas os dois vão se perder. Jesus também está preocupado com o recipiente, não apenas com o vinho. O que ele está ensinando aqui, irmãos? Que as nossas estruturas, elas precisam suportar o conteúdo. Você, como um odre, que está recebendo o Espírito Santo, a água da vida, o vinho novo, a sua estrutura precisa suportar esse conteúdo. O seu caráter precisa sustentar a unção de Deus. Precisa, irmãos, porque senão você começa a fazer coisas que vão envergonhar o nome de Jesus. A santidade que nós carregamos precisa sustentar a glória de Deus. E apenas um espírito vivificado pode conter o verdadeiro evangelho de Cristo. E Jesus está falando ali, irmãos, que aquilo que ele estava oferecendo, o evangelho, ele não seria suportado por aqueles velhos odres. Os fariseus, aquele pessoal ali, precisava de se tornar um odre novo. Porque se isso não acontece, tudo ia ser destruído e quebrado. Irmãos, e esta verdade continua sendo verdade hoje. Deus tem algo para nós. Deus, ele está para derramar um vinho novo sobre essa igreja. Mas os odres precisam estar do jeito correto, porque você não vai suportar. E em 2020, 2021, irmãos, o que Jesus está preparando aqui, o que Jesus está fazendo com a igreja dele, é preparando os odres para esse novo vinho que está para ser derramado. Nós ouvimos um pouquinho disso no domingo passado, sobre o novo de Deus, o tempo de Deus sobre nós. E graças a Deus, irmãos, fala assim comigo, graças a Deus. Sabe por quê, irmãos, graças a Deus? Porque o odre velho, ele não é descartado. Existe uma forma que é feita para que esse odre antigo possa suportar o vinho novo. Resumindo aqui o processo rapidamente. Eu tenho um odre velho, duro, está lá igual uma pedra já. E eu quero fazer esse odre de uma forma que ele consiga suportar um vinho novo. Então, ele tem que ficar novamente maleável. Então, o que o pessoal faz? Mergulha ele no óleo. Dá um banho nele no óleo. Um tempo.
depois tira ele do óleo, pega uma madeira e começa a bater. Pá, pá, pá. Aí começa a malear. Não está bom ainda não. Mergulha no óleo de novo. Deixa ele lá. Tira de novo, pega o porrete, pá, pá, pá. E ele vai ficando flexível novamente. E desta forma, ele consegue suportar o vinho novo. Aí eu te pergunto, irmãos, o que Jesus está fazendo com a gente durante esse ano? Pá, 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 pá. Aí vem no óleo, né, a unção do Espírito Santo, que sem ele ninguém conseguiria. Te banha de novo no azeite. Aí você pensa, né, ai, acabou. Aí vem, pá, pá, pá. Jesus está preparando os odres para o novo de Deus que está por vir. Ah, irmãos, eu creio, como eu creio nisso? Você consegue se enxergar nesse processo, irmãos? Você consegue se enxergar nisto? Jesus está nos moldando. Jesus está nos moldando. E nem sempre isso é de uma forma agradável. As provações, as perseguições, tudo isto, de alguma forma, está preparando os odres para aquilo que Deus tem para nós. Pá! Pá! É, Jesus. Você pode fazer, ô Jesus, obrigado, que o Senhor está me preparando. Quando você tem essa visão, até a forma que você passa pelas lutas, irmãos, ela muda. Talvez isso que você está chamando aí, fala, o inimigo está furioso. Nossa, o inimigo está furioso. Quem sabe você está nas mãos do Pai, e Ele está te molhando no óleo, e pá, pá, pá. É Deus. Por que isso, irmãos? O Senhor está criando casca grossa que fala, né? Para que você possa suportar, para que nós não venhamos perder, irmãos, a unção de Deus, o vinho novo que está por vir. E você que está aqui na igreja há 15, 20 anos, você sabe do que eu estou falando. Há um tempo atrás, Jesus derramou um vinho novo sobre nós, mas os odres não suportaram. Os odres não suportaram, muitos se romperam. E os que estão aqui hoje, o que está acontecendo com eles? Pá, pá. Irmãos, queridos, o grande desafio do odre não é ser cheio do vinho. Embora você ter o vinho novo é algo desafiador. Mas não é o grande desafio do odre ser cheio. O grande desafio dele é suportar o vinho. Se ele vai romper ou se ele vai permanecer. É isto que importa. Muitos de nós, irmãos, recebemos a unção de Deus, recebemos o vinho novo. Quem nunca, né, irmãos? No domingo recebe aquela unção de Deus, foi para o encontro com Deus, foi lá, recebeu um vinho novo, tudo maravilhoso, e não suportou uma semana, 2 semanas. O odre precisa estar preparado, queridos. O grande desafio é você suportar o vinho. E é isso que Jesus está fazendo conosco nesses dias. Por quê? Porque Jesus é sábio. Ele falou, não dá para derramar um vinho novo
e vou perder um vinho e vou perder os odres, mas eu vou preparar, estou preparando os odres para receber esse vinho novo. E eu não sei quanto a você, mas eu olho para mim e eu vejo esse odre. Jesus está preparando. Nós, como igreja, Jesus está nos preparando. O que vai ser? O que vai ser, irmãos, eu não sei. Eu só sei que eu quero fazer parte disso. Eu quero estar dentro daquilo que Jesus vai fazer. Eu quero estar participando e não somente assistindo aquilo que Deus vai fazer. Custe o que custar. Você pode se colocar de pé no seu lugar?